orar, ele vai falar direto. Inspire, expire, suave e profundamente. Conecte com seu coração. Cada criatura pode interessante. Meu nome é Raimundo Cristo, eu presido o Instituto Verde da Paz e das pessoas que reduzem a violência através da educação para a paz, através da arte, da Passo a palavra para Marcos Queiroz. Bem-vindo, obrigado, Marcos, pela sua presença aqui à noite. Boa noite, Raimundo. Boa noite a todos. Praticamente ninguém ouviu o que você falou agora, Raimundo, que estava com a música. A música estava competindo com você. Se você quiser repetir alguma coisa que seja importante... Se você quiser repetir alguma coisa que você acha que seja importante nessa introdução... Não, eu só quero cumprimentar a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos conectados à live do Facebook. Meu nome é Raimundo, eu presido o Instituto Verde da Paz e Cultura do Brasil, e nós temos às terças quinzenais o Círculo de Agni Yoga, e é uma síntese dos ensinamentos, né, vinda de todos os ensinamentos esotéricos, inspirado em várias religiões. Então, hoje nós estamos trazendo Marcos Queiroz, nosso amigo, que vai falar do repositório de memória da eternidade. É um tema muito interessante para a gente aprender sobre esses registros que ficam nesse éter cósmico, né? De tudo que se passa. Então, ele vai conversar com a gente
E aí a gente pede também que as perguntas sejam após a exposição de Marcos, pelo chat, que vocês possam estar colocando e contribuindo. Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, Raimundo. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria saudar e agradecer a presença de todos, né, num assunto que é bastante intrigante, e vou estar fazendo essa palestra pela segunda vez. Fiz essa mesma palestra para a Sociedade Teosófica e não gravei. Aí, assim, fiquei com o compromisso de fazer novamente, dessa vez gravando, para que a gente possa passar adiante esse material, né? Este é um tema que a gente encontra pouco um material confiável, vamos dizer assim. A gente até encontra bastante livros que abordam o assunto, mas nem todos, assim, a gente pode dizer que todo o material pode ser aceito como algo que a gente confie, que seja verdadeiro, porque há uma mistura muito grande de informações e as pessoas acabam não entendendo a essência do significado do arquivo acástico, dos arquivos acásticos, e, evidentemente, que também diferentes abordagens existem, né, e diferentes filosofias esotéricas abordam de maneira diferente, e a gente vai trazer aqui, de alguma forma, o pensamento com base na teosofia, que foi de onde eu peguei, onde eu tirei as fontes. Eu gosto de informar o livro de onde eu tiro a fonte de informações, né, que é esse livro que ele é de Leadbeater. Na verdade, é um artigo que ele escreveu sobre a aura, e dentro desse material ele também fala dos anais acásticos, né, ou registros acásticos, ou arquivos acásticos. Então, é um livro que não tem em português, porque, na verdade, ele não foi feito, o artigo não foi para publicação em livro propriamente, né? E somente uma editora na Espanha, né, que resolveu publicar eles em forma de livro. Tem uma outra edição também do livro, né, que é essa daqui, que é uma edição mais nova. Pensei eu que até na época que eu adquiri, eu comprei os dois num sebo virtual e pensei que fossem livros diferentes, mas é o mesmo, até porque ele tem títulos diferentes, capa diferente, etc. Bom, vamos fazer um compartilhamento aqui de tela, porque temos algumas ilustrações, evidentemente, para trabalhar com vocês enquanto estivermos abordando esse assunto. Bom, eu quero começar justamente com algumas definições, né, e mais amplas, vamos dizer assim, como essa, né, que diz que arquivos acásticos, também chamados de anais acásticos, crônicas acásticas ou memórias acásticas, correspondem a um conceito esotérico criado no Ocidente no final do século XIX, a partir de conteúdos da filosofia indiana, popularizados por obras de Lobsang Rampa, Edgar Cayce, e também nos países de língua francesa pelos de Daniel Meroy e Annie Givaudan, que é a esposa dele. Eu tenho esse livro, inclusive, né? Estou aqui com ele e tal, e alguma coisa desse livro a gente vai falar também, porque é uma pessoa que tem um material bem interessante sobre essa questão dos arquivos acásticos. Eu trago essa definição agora aí de Lívia Buriti, que também escreveu um livro sobre isso, e a definição é a seguinte: a caixa é o lugar onde estão arquivadas todas as experiências da humanidade no planeta Terra. Sua memória em um computador universal onde todos os dados estão gravados. Imagine a internet, imagine a vastidão de informações que existem no vácuo. Imagine-se entrando neste vácuo, nesta rede invisível. Você acaba de mudar de uma dimensão a qual chamamos de realidade virtual. Então, ela tenta aqui, de alguma forma, fazer
referência à internet, né, como um banco de dados grandioso. Claro que é bastante reduzida a comparação, mas podemos dizer que ajuda a gente a compreender de alguma forma que é onde estariam guardados, registrados, né, fatos, acontecimentos, memórias, realidades, não só no nível mental, mas no nível emocional e outros níveis também. Bom, eu trouxe aqui uma frase de Nikola Tesla, que também teve contato com a filosofia indiana e trouxe para a gente essa frase: toda matéria perceptível vem de uma substância primária, ou tenuidade, que está além da concepção, preenchendo todo o espaço, ou a caixa, ou éter luminoso, que é posta em prática pela vida, gerando prana ou força criativa, chamando à existência em intermináveis ciclos de todas as coisas e fenômenos. Então é interessante a gente ver como o Nikola Tesla já tinha uma profundidade de informações sobre essa questão e como ele trouxe para a gente um conhecimento já sobre essa questão, né? Uma curiosidade, né? Ele tinha uma visão, ele inclusive tinha uma visão esotérica, filosófica profunda. Aqui eu trouxe uma outra definição presente no Cartas dos Mahatmas, e a gente encontra essa frase que é dita pelos mestres: cada fenômeno é apenas o efeito de diversos movimentos daquilo que nós chamamos de akasha. Não é o éter de vocês. E, portanto, há, na verdade, um só elemento, o princípio causativo de tudo. Repare que ele aqui já coloca uma informação importante de que não é o éter, porque justamente nessa época havia uma tendência a considerar tudo que era sutil como éter. E aqui eu coloquei no asterisco, né, que é o hipotético meio de propagação das ondas luminosas, defendido por Albert Einstein, aliás, por Albert Michelson e Edward Morley, e depois pelo próprio Einstein. Então, foi bem específico aí o mestre quando ele diz que não se trata do éter, porque justamente vocês vão ver que em alguns momentos até a própria teosofia, desculpa, os próprios teosofistas confundem o akasha com o éter, mas não sem terem razão, porque realmente é uma terminologia que acabou ficando confusa. E uma das primeiras falas de Leadbeater nesse livro que eu mostrei para vocês, que ele trata dos anais acásticos, é justamente isso, de que é um termo muito confuso dentro dos próprios teosofistas. No glossário teosófico, a gente encontra esta definição que eu trouxe também, porque ela já ajuda a elucidar também mais um pouco. Então está dito o seguinte: a sutil, supersensível essência espiritual que preenche e penetra todo o espaço. A substância primordial, erradamente identificada com o éter, visto que é em relação ao éter aquilo que é o espírito em relação à matéria, ou o Atma em relação ao Kama-Rupa. Kama-Rupa é o corpo astral. Então, a gente percebe que, mais uma vez, está dito aqui que não se confunda com o éter, e com certeza, quando a Blavatsky colocou esta informação, ela estava fazendo referência à informação que ela tinha através dos mestres, né, das cartas dos mestres, que era acessível a todos, né, mas a todos da teosofia, mas nem todos de um círculo mais amplo. Desculpem se vocês ouvirem uma conversa paralela aqui, porque está vendo também uma aula de balé online da minha esposa, e aí vocês vão ouvir ao fundo uma fala acontecendo. Então, nós vemos aqui que esta definição já está mostrando que o akasha é algo muito amplo, é algo que, digamos assim, básico, é primordial, é a essência da matéria, que corresponderia talvez a um termo indiano que é o Mula Prakriti, que Mula quer dizer raiz e Prakriti matéria, raiz da matéria. Então, é a essência de toda a matéria, né? Mas vamos ver aqui, mais adiante, o que está dito pelo próprio Leadbeater nesse livro. Até eu tenho
coloquei, por enquanto, as definições que existiam anteriormente, porque ele também já admitiu uma terminologia um pouco diferente de Helena Blavatsky em várias questões, tentando avançar um pouco a partir das percepções, das experiências que ele foi tendo, que ele foi verificando, e ele diz exatamente o seguinte: ó, a palavra akasha, como muitos outros termos teosóficos, tem sido empregada muito livremente. Em alguns de nossos primeiros livros, era considerada como um sinônimo de luz astral, e em outros se usava para significar qualquer classe de matéria invisível, desde Mula Prakriti até o éter físico. Em livros posteriores, seu emprego se limitou à matéria do plano devacânico, ou seja, do plano mental. E, nesse sentido, é como podemos falar no anais como acásticos. Então, é importante que a gente entenda o seguinte, que na filosofia indiana, a gente vai encontrar que existem termos para os 4 elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, né? Temos, e logo depois, o 5º elemento seria considerado por eles o akasha. Mas aí, é por isso que isso já cria uma certa confusão, né, para a gente. E se formos parar para ver ainda a questão de que, a partir do 5º elemento na teosofia se considera éter de 4 níveis diferentes, aí as pessoas acabariam confundindo o akasha com o éter. Por isso que os mestres e Helena Blavatsky pediram para não confundirmos o akasha com o éter, mas, por outro lado, se a gente entender o akasha como algo que está acima de tudo isso, ou algo primário, algo mais elementar do que tudo isso, a gente também tem que entender que ele se manifesta em cada nível desse. Então, ele tem um braço de energia em cada um desses elementos, em cada um desses pontos. E aí que acaba confundindo para muitos, né? Pensando que essas expressões seriam também o akasha, e acabam sendo também de qualquer forma, né? Tive um problema aqui, por enquanto não estava querendo passar, mas agora passou. Então, ainda é importante que a gente coloque este termo, né? Vocês não viram a transição aqui, né, do glossário teosófico? A gente transitou para essa imagem da Terra com uma aura. Então, é importante que a gente saiba o que significa luz astral, porque, como foi dito agora há pouco, a luz astral, segundo o Lidipita, era confundido com a akasha, mas eu posso dizer agora, por minha opinião, que, na verdade, a luz astral que Helena Blavatsky se referia é realmente o akasha que a gente deveria considerar, e é aquele que a gente pode entender como o manancial de memória. O problema é que, quando ela fala em luz astral, o próprio Lidipita acha estranho, porque ele parece estar limitado ao plano astral. Mas como ela utilizava a caixa do plano astral nos seus escritos de doutrina secreta, de Isis sem véu, etc., ela acabou utilizando esse termo e ficou popularizado como esse termo. Mas aqui está explicado o seguinte, que a luz astral é a região invisível que rodeia nosso globo, como rodeia a todos os demais, e corresponde ao duplo astral do homem, como se correspondesse ao corpo astral da Terra, né? É uma essência sutil, visível apenas para um olho clarividente, e o mais inferior, exceto a Terra, dos 7 princípios akáshicos ou cósmicos. Então, é importante a gente entender que apenas existe uma aura astral que guarda a memória das emoções e dos sentimentos, dos desejos acontecendo em volta da Terra, mas a gente vai ver daqui a pouco que também, além dessa aura astral, nós temos uma aura mental, uma aura causal, etc. E é por isso que, para a gente entender, a gente precisa ver como é que isso se dá, né? O mecanismo. Desculpe. Mais uma continuação aqui da definição de luz astral, de uma só vez, elemento e poder que contém o caráter de todas as coisas. É o arquivo da memória do grande mundo, o macrocosmo, cujo sentido pode incorporar-se e reencarnar-se em formas objetivas.
é o arquivo da memória do pequeno mundo, o microcosmo, ou seja, o homem que, através deste arquivo, pode recordar-se de acontecimentos passados. Então, assim como Leadbeater fala também nesse livro que ele fala dos anais acásticos, também aqui no glossário teosófico a gente vê que é possível acessar memórias de outras encarnações, né? E Leadbeater costumava fazer isso até com a própria leitura da aura das pessoas. Então, a clarividência permitia ele fazer isso, né? Aqui nós temos uma ilustração de um documentário da vida de Helena Blavatsky, que eu peguei a foto, e aproveitei para poder ilustrar bem ela olhando uma tela mental que aparecia à frente dela, né, e escrevia a partir do que estava ali. Às vezes citações inteiras apareciam com a ajuda dos mestres, né? Evidentemente que, na verdade, ela ainda não tinha esse domínio total para poder conseguir ela mesma resgatar, e os mestres ajudavam, fazendo projetar para ela essas imagens, né? Talvez até por isso que ela chamasse de luz astral e não tivesse essa plena entendimento do mecanismo geral. Então, está aqui essa frase que é de uma só vez, elemento e poder que contém o caráter de todas as... Isso foi a frase que a gente mostrou nesse instante. Mas eu tentando melhorar aqui a imagem, porque eu não achei que essa atriz não estava muito parecida com a Helena Blavatsky, eu fiz uma adaptação, colocando uma imagem da própria Helena Blavatsky e subi um pouquinho a tela para mostrar justamente que é esse o mecanismo que ela utilizava, né, de visão astral, da luz astral. Em doutrina secreta, nós vemos poucas vezes falar a palavra akasha. Eu tinha outras citações também de outros trechos, mas eu fui tirando para diminuir um pouco, para não ficar muito longo, né, o texto. Mas aqui é uma outra passagem, né, desse volume 4 na editora Pensamento, que diz que a akasha é a luz astral. A luz astral pode ser definida em poucas palavras. É a alma universal, a matriz do universo, um mysterium magnum, do qual nasce tudo o que existe por separação ou diferenciação. É a causa da existência, ocupa todo o espaço infinito, é o próprio espaço em certo sentido, ou os seus princípios sexto e sétimo ao mesmo tempo. Então, está mostrado aí que, de certa forma, se a gente tem registros que acontecem nos níveis mais densos, eles acabam se acumulando nos níveis mais sutis, especialmente no sexto e sétimo, porque justamente o sexto é o búdico, né, o búdico e o átmico, né, o sétimo. O sétimo, como ele não tem corporificação, na verdade o búdico é aquele responsável por realmente registrar essa memória para que ela possa depois transcender e ser utilizada em níveis mais sutis, né? É importante que a gente entenda já por aí, por essa fala de doutrina secreta, que a caixa não é uma mera memória, ou registro de memória. É a essência do universo, é a base. Se ele é, digamos assim, a essência, os primórdios da criação do universo e etc., é ali que fica também registrado todos esses fatos que acontecem no universo. Edgar Cayce foi um grande entusiasta do Akasha, porque ele era chamado profeta adormecido, porque em transe ele conectava com o Akasha e falava como que hipnotizado tudo que ele lia nesses registros akáshicos, e depois que ele acordava ele tinha que ler, porque ele não tinha consciência de tudo que ele lia, de tudo que ele via nos registros akáshicos, e foi um dos grandes leitores do Akasha. E ele fala, a alma contém o registro de todas as suas experiências e é construída com estas experiências. E, no entanto, ao mesmo tempo, todas as memórias são como uma. A percepção universal é a essência de todas essas memórias anímicas. A história de um indivíduo contada a partir da memória profunda da alma é a história do próprio universo. Então, Cayce, ele, de certa forma, considerava o Akasha como a própria alma. É uma alma una que guardava, registrava tudo, como a anima mundi, né, dos alquimistas. É interessante que, em uma das passagens do livro A Aura Humana, eu destaquei alguns pontos mais importantes, não todos, né, porque
só aqueles que realmente seriam relevantes. Ele fala de uma concepção do universo que existia na época, que era chamada hipótese da Grande Nebulosa, surgida em 1796. Essa hipótese ficou durante todo o período do século XIX, até o Espiritismo, no livro A Gênese, também fala sobre essa hipótese como reinante e verdadeira, né? Porque eles seguiam a ciência, mas sabemos que já no século XX mudou essa concepção, passaram a considerar a criação do universo a partir do Big Bang. E ele fala, de certa maneira, que o Akasha tem uma participação nesse processo da criação da Grande Nebulosa, que seria um acúmulo, uma aglomeração, uma aproximação de matéria que foi gerando o universo. Só que dentro da percepção, da visão do Big Bang, essa visão fica ainda mais interessante, porque a gente entende não só que existe a criação, a expansão e depois a contração num Big Crunch, num processo de reencarnação do universo, exatamente como que acontece na cosmologia hindu, que o universo, aqui são as outras concepções, que o universo expande eternamente de uma maneira cada vez mais acelerada, mas a concepção que a gente entende que tem a ver com toda essa proposta de nascimento, vida e morte do universo em um reciclo. E, assim como na nossa vida pessoal, reencarnação, precisamos ter registrado na memória as experiências para que, num outro ciclo, essas experiências sejam agregadoras, a gente possa ter um novo ciclo muito mais evoluído do que o anterior. O Akasha seria a memória de todo o universo, como se cada um de nós fôssemos parte dessa memória. E aqui nós vemos justamente uma ilustração muito mais, digamos assim, talvez até melhor do que aquela visão da hipótese da Grande Nebulosa. Né? Não estou conseguindo passar aqui. Pronto. Então, há, na verdade, um só elemento, ou princípio causativo de tudo. Olha aí só, que eu trouxe até uma ilustração, um GIF animado aí de um Big Bang, e corroborando um pouco com essa ideia. Claro que isso aí é uma ilustração, né? uma simulação. Né? E mais adiante, né, no livro dele, né, Os Anais Akáshicos, ele fala: tudo o que ocorre no nosso sistema ocorre absolutamente dentro da consciência de seu logos. Né? Pelo que logo se vê que os verdadeiros arquivos devem ser sua memória. Além disso, é evidente que qualquer que seja o plano no qual exista tal portentosa memória, esta não pode estar menos que imensamente acima de tudo quanto conhecemos, e por conseguinte, quaisquer que sejam os anais que nós possamos ler, devem ser somente um reflexo deste grande fato dominante, projetado no meio mais denso dos planos inferiores, ou seja, o velho Maia, que a gente ouve dizer, da ilusão. Então, o que temos de memória do que acontece ainda é um reflexo da realidade que está tão transcendente a nós, né? Mas como temos várias vivências em vários planos, essas memórias vão acontecendo e nós temos elas registradas, porque nada se perde no universo. Né? Agora, é interessante ver mais adiante, eu não quis trazer mais texto, agora tem menos texto agora, mas a ideia é que, nessa ilustração, é mostrar aqui Narciso olhando nas águas, né? Porque ele faz essa referência dizendo que no corpo astral, e aí eu trouxe aqui uma ilustração excelente do corpo astral, porque ela só faltou aqui a contraparte em volta do corpo, mas esse ovoide astral mostra as emoções humanas, como elas são, digamos assim, constantes, em movimento, etc. Isso aqui que está aparecendo aí parado, enxerguem como algo que está em constante movimento. Então, por isso que ele diz que a leitura do Akasha no astral é muito complicada. Ela é difícil porque está em movimento e vem com toda a vibração das emoções, como uma pessoa que olha numa água e tenta enxergar o seu próprio rosto. Se ela estiver muito agitada,
a gente não vai ver o rosto com tanta clareza, né? Se ela ficar mais calma, mais tranquila, aí sim consegue se perceber melhor. Por isso que ele diz que aquele que tem a percepção dos registros acásticos apenas no nível astral, ele tem uma visão ainda parcial. Primeiro que ele só vai ter uma visão das emoções. Segundo que ele terá as próprias emoções como barreiras para esta visão, as dele e da pessoa para quem ele está, de quem ele está lendo esses registros, né? Bom, aí tem essa informação dita por Leadbeater, né, que é a leitura dos registros acásticos no plano astral ocorre como um reflexo de outro reflexo bastante imperfeito, e os anais que podem ser percebidos são muito fragmentários e comumente desnaturados ao extremo. Então, é o reflexo do reflexo. Então, ele contacta com repare que ele registra as emoções, né? Então, aqui, uma tentativa de ilustrar a aura astral, né? Aqui a aura mental. Então, tentei trazer aqui, através de ilustrações que me lembrarão de falar para vocês o que eu tenho de falar, é que no registro acástico, em geral, o que acontece, no nível astral, o que acontece é uma percepção como se fosse uma tela mental, algo que se falava muito nos anos 70 e 80, essa visão da tela mental. Você enxerga tudo como se estivesse num filme, estivesse vendo um filme. Diferente do que acontece no mundo mental. No plano mental, a pessoa se insere no processo, é como se ela tivesse, eu coloquei até aqui uma ilustração como se fosse um holograma, né? Então, você vê tridimensionalmente, você vê mais nitidamente e vivencia quase praticamente a cena. Então, existem diferenças da leitura acástica no plano astral, no plano mental. E aí eu trouxe a fala exatamente que ele diz sobre isso. No plano mental, as condições são muito diferentes. Ali, os anais são complexos e exatos, porém, sua expressão no plano físico é parcial ou imprecisa. Então, assim, por mais que uma visão mental, né, dos registros acásticos seja mais completa, tridimensional, cheia de detalhes, depende muito também da condição do clarividente de conseguir captar, de transferir isso para o nível astral e depois no nível etérico para chegar até a mente consciente no cérebro e atingir o córtex e a pessoa registrar com precisão. Um pouco o que às vezes acontece com sonhos, né? A gente perde muito o que a gente vê nos sonhos, mas claro que uma leitura acástica já implica em alguém que tenha uma capacidade de registrar melhor, né? Porque nós mesmos, que não nos consideramos leitores dos registros acásticos, temos insights, intuições, vislumbres desse acaixa, mas não podemos nos dizer esses leitores todos de registro acástico, porque não temos uma consciência maior deles, né? Uma coisa curiosa que também é dito por Leadbeater, e aí eu trouxe mais uma ilustração aqui, no plano mental, eu aí trouxe aqui, apesar de aparecer uma tela aí de televisão diferente de como que, para não confundir vocês, que a tela é como aparece no astral, mas não botei aí uma figura de holograma, mas só para fazer uma referência ao controle de TV. Ele diz que no plano mental é possível que a pessoa que tem acesso aos registros acásticos, elas façam igual aos controles remotos, ela volta, adianta, para. Então imagine que coisa fantástica, né? É possível para alguém que tem esse domínio de enxergar os acontecimentos. Uma pergunta que até não quer calar, que é difícil de responder, é: quem registra isso? Que olho registra isso? De certa forma, ele faz também essa pergunta, né? E, de alguma forma, mais adiante tem a resposta, né? Mas vamos lá. Aqui tem uma fala que já vai ajudar. Temos qualificado os anais como memória do Logos. Entretanto,
não muito mais do que mera memória no sentido comum da palavra. O passado, o presente e o porvir estão igual e simultaneamente presentes para ele. Então não existe passado, presente nem futuro na memória do Logos. Por isso que ele conta um caso até de um vizinho na Escócia. Tinha uma pessoa que não acreditava em ocultismo, em espiritualidade, etc., e que alguém falou para ele que o vizinho dele iria morrer e sabia até detalhes de como seria essa morte e tal. Ele não acreditou, achou um absurdo aquilo e tal. E só que depois ele aconteceu de fato e com todos os detalhes que havia sido descrito pelo amigo. E o mais curioso é que aqueles fatos todos foram lidos na memória akáshica dele, dessa pessoa que não acreditava em nada. Então, isso mostra que as leituras akásticas não são só do passado, são do futuro também. O Case fez isso algumas vezes, o Brian Weiss tem feito em regressão de memória e progressão de memória. Então, esses registros estão presentes e a gente pode fazer uma leitura. E Leadbeater, de certa forma, explica um pouco isso em alguns livros. Neste livro ele fala en passant, mas ele tem outros livros que ele aborda a questão, e é o que nós vamos mostrar. Ele diz no livro A Mônada, uma coisa que elucida muito bem essa questão. Ele diz que há dois tipos de tempo. O nosso tempo e o tempo de Deus. Dois no mínimo, ele ainda diz isso, porque podem existir muitos, porque o nosso tempo já não é um tempo só. Né? O tempo de Deus, vamos supor que seja um tempo absoluto, se a gente considerar Deus o logos planetário, é um tempo, se considerarmos o logos solar é outro tempo, e aí vai. Então, mas provavelmente muito mais, pois enquanto sabemos de algo de nossa própria capacidade, não temos meio de medir a capacidade divina. Então fica aquela pergunta, se nós somos capazes de antever alguma coisa para o futuro, será que existe a fatalidade? Será que existe o determinismo? Bom, aí o tempo humano, né? O tempo divino, eu tentei trazer uns GIFs animados para ilustrar aqui, não sei se não fui muito feliz não, porque fui muito agressivo com o tempo humano, mas tudo bem. Bom, aqui tem uma ilustração que vai ajudar muito a gente a entender um pouco isso. A nossa consciência é um ponto movendo-se sempre do passado ao futuro. Nos parece que os eventos futuros ainda não aconteceram. É verdade que ainda não aconteceram para nós. Talvez fosse mais verdadeiro dizer que ainda não chegamos a eles. Então, repare que, para uma visão de Deus absoluto, um Deus, aquele logos primeiro, vamos dizer assim, esse aí, para esse aí, não existe essa limitação de tempo. O tempo realmente é absoluto, e aí até as nossas escolhas do futuro, que nós temos liberdade, sim, livre-arbítrio, mas para quem tem consciência absoluta do que acontece, vai saber até o que nós escolheremos no futuro. Então, é algo que não aconteceu para nós, mas já aconteceu para uma visão mais absoluta. Né? Difícil isso de entender, mas se a gente esforçar um pouquinho, e até se conscientizar de que não precisa entender tudo, porque a gente não tem nem estrutura psíquica para entender isso, né, vamos dizer assim, totalmente. Ele fala também que ele leu este livro, que é As Estrelas e a Terra. Ele fala que tinha lido um livro que era esse, né, e eu fui atrás do livro, achei a capa e tudo, e ele disse que nesse livro ele ficou surpreso com uma coisa que hoje a gente até já ouviu muito falar em muitos documentários sobre o universo, né, que uma estrela que esteja a 4 anos-luz de distância, o que a gente vê da estrela é o passado dela. Se ela estiver a milhões de anos de distância, a 50 anos de distância, quanto mais longe, mais no passado nós estamos enxergando aquela estrela. Então ele diz que
assim como existe essa diferença do que nós vemos e o que está à distância, uma distância muito grande, ele entende o logos, o ser onde estaria guardado toda essa memória, como aquele que está distante de tudo isso, acima de tudo isso, transcendendo tudo isso e vendo o passado, o presente e o futuro como um só instante. Se aquilo que aconteceu numa estrela, uma estrela explodiu há 4 anos ou há 50 anos atrás, eu estou falando 4 anos porque a gente tem Alpha Centauri, né? Está a 4 anos de distância, e tem a estrela polar há 50 anos atrás, que são as duas que ele cita, inclusive. Então, essas distâncias e que corresponderiam a tempo não existiriam para quem tem uma visão plena do conjunto desse universo. E aí a gente poderia estar dizendo apenas até o logos deste universo, deste plano, deste mundo. E os tantos outros que estariam com uma visão ainda mais ampla, enxergando até o que os logos estão fazendo dentro de cada um de seus universos. Então, a coisa é uma viagem, mas é importante. Então, por isso ele inclui na sua visão, na sua perspectiva, a possibilidade de previsão do futuro, né? Apesar de toda essa questão de que para a gente existe uma relatividade nas mudanças, mas quando se trata de uma percepção absoluta do universo, então já existe essa possibilidade de visão. Quanto mais próximo do absoluto, quanto menos relativa for a nossa visão, mais probabilidade de acerto haverá nessa previsão. Então é importante que a gente fale. Na verdade, esse livro é um dos primeiros livros de Lili Pita. Então, por isso que ele fala de possibilidade de previsão como uma novidade dentro da literatura teosófica, mas muitos outros abordaram depois como isso sendo algo real, né? Eu trouxe aqui também essa ilustração para lembrar de dizer a vocês que também acontece no nível da ciência várias situações de cientistas diferentes em partes do mundo descobrirem uma mesma coisa. Agora, por exemplo, várias pessoas tentando achar a vacina do Covid-19, com certeza não vai ser coincidência assim, aquela coincidência que a gente diz que é sincronicidade, porque existe uma causa que está motivando todo mundo a buscar cientificamente algo. Pode ser até que uma descoberta de alguém, algum caminho possa, por um acesso ao registro acástico, atinja a outra pessoa e ajude a outra pessoa, contribuindo, né, porque elas estão sintonizadas com esse registro acástico, e isso faça com que 2 ou 3 pessoas sigam caminhos similares, mesmo não sendo o que mais seja provável fazer. Mas eu trouxe esses 2 casos porque os 2 chegaram à mesma teoria, né, da evolução. Charles Darwin, com a teoria da seleção natural, e Alfred Russel Wallace, que, em vez de ele considerar que as espécies elas competiam entre si, havia uma seleção porque elas se uniam e se agregavam e conseguiam formar colônias muito mais fortes pelo poder de agregação que elas tinham. Mas, no fim das contas, a explicação da teoria da evolução foi a mesma para os 2. Como Darwin foi um pouco influenciado por Karl Marx, ele trabalhou muito em cima da tese, antítese e síntese, né? Que o embate entre 2 espécies e depois o resultado final no processo de transformação. É importante também dizer que, através do sonho, nós acessamos muito. Eu trouxe aqui um sonho sendo visualizado através do corpo mental aqui, de uma pessoa em deslocamento, né? E aparecendo, e esses registros de memórias que estão guardados no nosso corpo mental, eles vão aparecer aqui, às vezes coisas que aconteceram anteriormente, coisas que ficam registradas mesmo aí, que a gente ou coisas que não são registradas. Existe uma habilidade paranormal chamada pamnésia, que, assim, às vezes a gente está aqui conversando alguma coisa e alguém está numa outra mesa conversando, num restaurante, alguma coisa assim, e
não percebe, não presta atenção, mas se você recorrer àquilo, vai aparecer. E muitas vezes pode aparecer em sonho, pode aparecer em hipnoses, mas é importante a gente perceber que esses sonhos nos ajudam muito. Não é à toa que tanto Freud como Jung diziam que se a gente quiser decidir alguma coisa importante, é melhor que a gente durma e acorde pelo menos uma vez, para que a gente deixe que a gente tenha um contato com o inconsciente para responder algumas questões e buscar memórias anteriores, de coisas anteriores nossas, né? E quando a gente tem uma visão de reencarnação, a gente entende que também essas experiências de outras encarnações podem ajudar muito nesse momento. E que como a gente não tem ela na nossa memória atual, muitas vezes recorrer a um sonho, ou uma meditação, ou um transe, ajuda muito, né, nessas respostas. E aí fica aquela questão, será que os registros acásticos poderiam ser comparados ao inconsciente coletivo de Jung? Eu diria que 90% sim. Eu digo 90% que sim, porque, segundo Jung, o inconsciente coletivo é aquilo que nós temos na nossa memória ancestral, mas que não experimentamos, né? E eu diria que o registro acástico é mais amplo do que o inconsciente coletivo, porque os registros acásticos incluem o inconsciente coletivo, incluem aquela memória nossa ancestral que outros vivenciaram, que nós vivenciamos em outra encarnação, que nós vivemos nesta mesma encarnação. Então, inclui o inconsciente pessoal, inclui a memória consciente. Então, está nos registros acásticos tudo. Então, por isso que muitos podem até dizer que o registro acástico corresponde ao inconsciente coletivo, porque a parte que nós desconhecemos e que acessamos de maneira excepcional é parte do inconsciente pessoal e coletivo. Então, por isso que muitos consideram como sendo a mesma coisa. E não é nenhum absurdo considerar, porque tem muita similaridade, muita coisa coincidente. Mas se a gente for ampliar, inclusive, o conceito de inconsciente coletivo, a gente vai ver como, por exemplo, o que fez o Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, ele trabalhou com os campos mórficos, né? Os campos morfogenéticos, e ele tem esse livro aqui, que por um acaso eu tenho também, bem grosso, que ele desenvolveu toda a teoria dele, aplicando ela na psicologia, na filosofia, e especialmente na parte psicológica, ele fala isso, né? A memória é inerente à natureza, não é necessário que se conserve sob uma forma material no nosso sistema nervoso, pois a natureza das coisas depende de campos, os campos mórficos. Então, ele, de certa forma, está, em outras palavras, colocando que nós temos campos como correspondentes ao Akasha, né? Campos que registram essa memória, guardam, né, essa memória em diversos níveis, né? E ele, em uma passagem, eu trouxe essa ilustração que eu escaneei do livro dele. É uma ilustração que ele mostra como Marie-Louise von Franz amplia o conceito de inconsciente coletivo na visão dela, mas não, veja que não é a visão dela, na verdade é como ela entendeu o inconsciente coletivo pela própria pesquisa de Jung, que ele não passou totalmente nos livros, mas ele dizia que, por exemplo, existe um campo, um inconsciente coletivo pessoal, né? Olha, aliás, desculpem, existe um inconsciente pessoal, existe um inconsciente de grupo, existe um inconsciente de grandes unidades nacionais, por exemplo, um país inteiro, né? Tem um inconsciente de um país inteiro, um inconsciente de uma humanidade, de pessoas de diversas maneiras de pensar, o inconsciente que agrupa, né, como campos mórficos, né? Então, ele trouxe muito para a visão dele essa ideia de que realmente existem agrupamentos, assim como nós, por exemplo, só para vocês entenderem, nós não fazemos pastinhas no nosso computador, arquivos, diretórios, pastas, com nomes, etc. E depois, se quisermos pesquisar, nós não podemos assim pesquisar com uma palavra e achar algum arquivo que esteja em uma pasta, em outra pasta, em outra pasta. Então, imagine que se nós
com a nossa limitação de tecnologia, somos capazes de produzir algo assim. Imagine que na constituição do universo, como deve ser muito mais complexo, como deve ser muito mais, digamos, completo esse mecanismo de consulta das informações da memória, dos agrupamentos das memórias. Eu trouxe aqui só de relance, porque não dava para a gente aprofundar isso, mas existe esse cientista que quem quiser aprofundar um pouco sobre o campo acástico a partir de uma visão mais científica, o Erwin Laszlo, ele aprofundou muito, e nesses 3 livros em particular ele vai bem a fundo, diz que ele se inspirou no próprio as teorias indianas, né, da mística indiana, para criar uma teoria de tudo. Se todo mundo está criando sua teoria de tudo dentro de uma visão mais material, tentando explicar a partir da matéria, da física quântica, ele diz que não é possível você entender uma teoria de tudo se não incluir o mundo sutil, né? Então, ele inclui o Akasha porque ele usou o termo que ele encontrou que seria a melhor expressão dessa ideia de considerar uma teoria de tudo que englobasse todo o campo sutil e transcendente da matéria, da sutileza do espiritual, do psiquismo, da subjetividade, etc. Então, recomendo a leitura, é um autor fantástico. Tem gente que fica esperando a publicação dos livros novos dele. O Leadbeater também fala a respeito da necessidade de laços especiais. O que é isso? Na verdade, quando nós queremos fazer uma leitura akáshica, se nós temos proximidade com alguém, se somos amigos, afetos, parentes, etc., isso ajuda, facilita a uma ligação. E também, se você quer descobrir onde alguém está, e a pessoa faz a leitura akáshica, quer enxergar como a pessoa está enxergando, descobrir onde que a pessoa está perdida, vamos dizer assim, é só pegar um objeto da pessoa e acessar uma vibração, assim como os cães farejadores usavam os testemunhos, né? Assim como na psicometria uma pessoa conecta com o objeto e tem toda a memória daquele objeto, e assim como na radiestesia, não existe o pêndulo, um lugarzinho para você colocar o testemunho e colocar ali um objeto com aquela mesma vibração e você tentar encontrar este mesmo material em algum lugar, né? No livro Um Estudo da Consciência, de Annie Besant, a gente consegue entender melhor esta ideia de Akasha, e que eu falei para vocês, se existem vários planos, cada plano desse tem que ter o seu registro de memória. E nós temos matéria em cada parte dessa, né? É por isso que ela traz o conceito de átomos permanentes. Se nós temos vários átomos que se dissipam, se destroem, se destroem, não, se transformam e se dispersam para formar outros corpos, existe sempre um átomo de cada corpo nosso, de cada corpo desse aqui, desde o físico etérico até o astral, o mental, etc., que tem seus átomos permanentes que guardam a memória de todo aquele plano e se agrupam, né? Se agrupam no corpo causal, e aí, se nós perdemos esses corpos de uma encarnação para outra, nesse corpo causal fica registrada toda a memória desses corpos todos, das vivências físicas, né? Das vivências emocionais, das vivências mentais, são registradas, guardadas e transferidas de alguma forma para outra encarnação. E é por isso que a gente lembra do que acontece nas outras encarnações. Desculpe. Aí eu trouxe aqui com cores diferentes, né? Coloquei um átomo físico térrimo, né? O chamado átomo primordial, que seria um átomo mesmo essencial, que equivaleria hoje na teoria das cordas, das supercordas, né? Ele, no plano físico, guarda a memória da vivência física, né? E toda essa memória é registrada num átomo permanente físico. A memória emocional no átomo permanente astral. Eu coloquei ele colorido aqui porque as cores da aura dizem respeito às emoções. Um átomo mental, átomo
átomo permanente mental guardaria a memória dos pensamentos, das ideias, etc., tudo guardado. E aqui o átomo permanente causal, que reúne essas memórias e guarda para as outras existências. Então, é interessante a gente ter essa visão. Então, dentro dessa perspectiva, para alguns, isso tudo seriam caixas. Por isso, e Leadbeater, de alguma forma, em algum momento, escolheu chamar de átomo de Akasha somente os átomos no plano mental, porque ele achava que iria guardar mesmo essas memórias no nível... E o mental que ele está falando é esse mental superior aqui, o causal. Mas isso acaba confundindo mais do que ajudando, porque no fundo a gente tem átomos permanentes em todos os níveis, e o Akasha em si não é nada disso. O Akasha seria a essência que guarda tudo isso, a constituição desses átomos todos, numa essência dele, que está presente aqui, as três forças, né? o Forhat, o Prana e o Kundalini, presente aqui nas três emanações do Logos, e presente em cada constituinte, assim, se a gente for destrinchar essa linha, esse novelo aqui, a gente vai chegar a uma bolinha que é a chamada bolha do Coilon, que é exatamente o Mula Prakriti, onde estaria guardado, ou a caixa, onde estaria guardado a memória de tudo isso aqui, né, registrada para um nível mais profundo. No momento de nosso nascimento, é um átomo físico desse que, trazendo a memória toda de outras encarnações, algumas expressões fisionômicas são selecionadas, outras não, outras vêm de outras encarnações, mas são esses átomos que selecionam as características que vão gerar no nosso organismo, né? No nosso nascimento, no nosso corpo, aquilo que a gente traz de hereditário, né? E o que a gente traz também de outra encarnação. Então, o átomo permanente físico produz um campo de força que gerencia e seleciona a ativação dos genes de acordo com as necessidades evolutivas. Esta ação é consequência dos registros presentes nos arquivos acásticos do ser humano vivente no plano físico. Para a gente encerrar, eu vou ter que falar rapidamente, mas claro que aqueles que são os responsáveis pelo karma, né, os senhores do karma, são justamente os que gerenciam o processo todo de guardar as informações. Lembra daquela pergunta, quem é que registra, quem é que vê? Qual é o olho que tudo vê? Não é nem o olho de Deus, porque existe algo que esse olho do Deus absoluto enxerga ainda mais profundo. Então, assim, ele registra tudo isso nesse universo que nós podemos alcançar. E existem seres responsáveis para isso, até para que utilize esses registros de uma encarnação para outra, para que a gente possa resgatar algumas coisas que nós próprios não tivemos condições de, por nossa própria condição ainda de crescimento espiritual, não tivemos alcance para poder perceber que precisaria ser sanado, melhorado, etc. Então, eu trouxe essa frase aqui, que para encerrar, que trata da totalidade da natureza. A frase é a seguinte: eu queria que vocês tentassem descobrir mentalmente aí qual que seria o autor dessa frase, ou a autora. Nossa tarefa precisa ser a de nos libertarmos desta prisão, a ilusão do espaço e do tempo, ampliando nosso círculo de compaixão até abranger todas as criaturas vivas e a totalidade da natureza em sua beleza. Será que vocês descobriram quem foi que falou isso? Exatamente. Bom, gente, isso era o que eu tinha de apresentação para vocês. Agora, queria saber se vocês têm alguma pergunta, se tem alguma pergunta aí guardada, para que a gente possa... Passar para cá. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Alberto. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu lhe explorar um pouquinho, como sempre. Sim.
você estudou alguma coisa sobre o Tratado do Fogo Cósmico ou ainda não deu tempo? Rapaz, eu li, lembra que eu falei a você, mas ler é uma coisa, estudar é outra, né? Pronto. Você Mas quer... na época, talvez você consiga associar, porque no Tratado do Fogo Cósmico, ele trata do Akasha. Claro que eu concordo com você, que tudo é correspondente, tem vários níveis, eu também vou por essa ideia mesmo, de registro, né? Mas no Sim. Tratado do Fogo Cósmico, ele chama de Akasha o que ele chama do fogo, né? Como é que chama? O mar de fogo. Então, que ele chama de Akasha. Seria esse mesmo Akasha? Entendeu? Tentar É ser. isso, mas é por isso que eu falei que esse termo, o Leadbeater fala, mesmo tendo sido anterior a Alice Bailey, né? Apesar deles, acho que eles tiveram, não sei se eles tiveram algum contato, mas o, a informação que ele diz é bem real, de que é muito confuso dentro do meio esotérico esse termo. Então, por isso que eu acredito que ele é, ao mesmo tempo, essas duas coisas, porque pense que, se ele é aquele que registra tudo, e, ao mesmo tempo, precisa ser o terminal que vai registrar em cada instância, então eu acredito que é só questão de nomenclatura, né? Porque é da mesma forma que, quando a gente fez uma palestra sobre emanacionismo, muitas vezes era difícil entender, porque o que tem na essência do emanacionismo é a ideia de que Deus não criou o universo. Ele é o universo. Então, cada um de nós somos um braço de Deus, um raio, uma faísca de Deus. Então, e se a gente entender que o Akasha é um pouco isso, então é como se a gente estivesse considerando que a impressão digital é também a pessoa, ou seja, o dedão da pessoa é a pessoa também. Se ele é bidimensional, está ali, é bidimensional porque é uma limitação, mas é uma parte O de DNA nós que está da ali. pessoa, a impressão digital corresponderia, né? Exatamente, exatamente. E depois, ó, é curioso, assim, eu fiz agora, no sábado, uma palestra desse mesmo livro, né, sobre esse mesmo livro, só que a palestra foi sobre a aura, que é a primeira parte do livro, a segunda parte é sobre os registros acásticos. Justamente é um assunto que é coligado aí, né, porque depois Leadbeater escreveu aquele Homem Visível e Invisível, que desenvolveu muito mais o conceito da aura, mas ele faltou ele fazer, foi um crime isso, mas faltou ele escrever um livro que desenvolvesse essa parte dos registros acásticos para a gente ter mais informações, né? Talvez ficasse faltando, antes dele desencarnar, essa tarefa. Mas o que ele diz, de certa forma, é isso. E se a gente parar para entender conectadamente a ideia da aura com a ideia dos registros acásticos, a gente vai entender também que os próprios corpos, né? Se um corpo é tridimensional, como o físico, e o outro é tetradimensional, o tetradimensional contém o tridimensional, o pentadimensional contém o tetradimensional, então tudo que se registra em um acaba se registrando em outra, mas é como se você tivesse assim, não, mas eu tenho que ter um instrumento que grave, que registre no plano tridimensional, outro que registre no plano tetradimensional. Por isso que existem os átomos permanentes que vão registrar essas informações em cada um desses níveis e guardar isso para um nível mais sutil. Mas entendam que uma coisa está conectada à outra. Por isso que é complicado dizer a caixa e achar que a caixa é algo que é mais amplo ou é algo mais restrito. Ele é, ao mesmo tempo, uma coisa e a outra. Mas aí, Marquinhos, seguindo esse raciocínio, quando você fala dos átomos permanentes em vários níveis, ele seria no momento da manifestação. O braço Então, fica como, Severo? ele estaria liberando esse contato no momento da manifestação. Mas quando ele recolhe, que vai para o nível da alma, né, do átomo permanente do corpo causal, que é a alma, ele fica ali para uma próxima encarnação. Então, esse conjunto de átomos permanentes da alma, vamos dizer assim, de todos, que chama Anima Mundi, como você falou, ela seria o mar de fogo, digamos assim. Só que isso, de qualquer forma, ainda é muito limitado, porque nós estamos falando apenas do nosso plano físico, físico etérico cósmico. E teriam outros planos além, né? Queria logo Isso. sair do planetário, logo solar, logo de uma galáxia, enfim. Então, teria vários planos de alma, né?
de alma mundi, vamos dizer Isso, mas ó, repare que coisa interessante. Eu sempre digo isso, que assim, o livro que me deu mais uma formação de teosofia, que aí eu acabei entendendo mais algumas coisas que eu vejo de teosofia, foi o livro Química Oculta. É um livro chato de ler, difícil, você tem que encarar mesmo, mas ele diz uma coisa bem interessante. Se você sai desfiando aquele átomo, o término, né, que é o átomo permanente, ele tem ele tem assim, fibrilas que giram 7 vezes, outras depois elas giram mais 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes. Ou seja, são 7 vezes girando 7 vezes. Então, correspondendo às oitavas musicais, né? Você vai expandir. aí se você desenrolar ela toda, no fim, vão aparecer bolinhas que elas não se tocam. Elas não conseguem, elas têm um campo que separa elas. Essas bolinhas, elas estão no plano AD, no plano divino. Ou seja, então, se você for parar para pensar, a constituição de qualquer forma. É por isso que os átomos, todos eles têm as 7 dimensões. Então, eles guardam na memória. Se você guarda na memória uma emoção, ela precisa de um link com o mental, um link com o causal, então, ou seja, esse link tem que existir em cada átomo desse. Então, é por isso que cada átomo desse ele tem as 7 dimensões, mas ele está responsável por registrar a memória daquela dimensão. E aí eles ficam guardados enquanto nós reencarnamos, voltamos para poder ter aquela memória registrada e depois, na formação do nosso corpo, ter de volta aquilo e ela possa agregar de uma encarnação para outra o que a gente viveu no anterior com a que vem em seguida. Mas depois que nós passamos por esses ciclos de reencarnação, tudo isso se dissipa e vira, tudo vai para o plano AD de novo, ou seja, vai para esse nível cósmico, onde essas experiências todas vão estar guardadas num plano mais sutil ainda. Agora, como isso se dá, difícil da gente... Mas enquanto existe vida na nossa condição, que o planeta ainda não subiu na consciência, vamos dizer assim, não passou para uma nova consciência, ainda vai ter aquele registro do nosso nível de experiência. Exatamente. Para se fundir em um nível mais alto, em outro mais alto, mais alto, até chegar ao absoluto, não seria nem o AD, até chegar ao absoluto total, que seria o que você falou do Big Cruz. Você vai... mas aí, veja bem, eu falei o AD pelo seguinte, eu não acredito que a gente chega ao absoluto, não. Nós somos sempre relativos, nós cada vez é uma assíntota. Nós caminhamos na direção, na direção do absoluto, mas nunca chegamos, não. Não, estou falando... Marcos, eu queria... Vamos ver, parece que tem mais gente querendo perguntar. Marcos, boa noite. Heloísa, boa noite. Tudo bem, Heloísa? Que Ótimo. prazer você. Fiquei alegre de ver que você fez de novo essa palestra, porque a primeira vez eu fiquei tão impactada com tudo que eu queria anotar tanto e não conseguia. Ah, que legal. Então, prazer ver você aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Inclusive, indiquei para meu filho também, o Ivan, que é psicólogo, para ver se ele também teria interesse no tema, que eu acredito que sim. Ele deve estar assistindo em outro espaço. Está ali, Ivan da Costa. Então, eu queria pedir a você uma coisa, Marcos. Na primeira aula, a primeira apresentação que você fez, você falou você mostrou uma bibliografia, tanto em português quanto em inglês. Será que era possível receber essa bibliografia, essa indicação? Não que eu vá ler isso tudo, mas se eu puder escolher alguns e alcançá-los aqui, você podia... Qual aula você fala? Essa dos acásticos que você deu, a primeira, que eu assisti. Ah, sim. Na verdade, o livro é esse, né? A aura, né, humana e... Sim, eu me lembro. Mas agora... você fez uma condensação assim, de uns 5 ou 6... lembrei. Foi, então, eu até coloquei... Sim, eu até coloquei que alguns são mais confiáveis, outros menos confiáveis. Eu tenho esse material em PDF, muitos dele em PDF. Posso passar para você? Eu vou agradecer se você mandar, porque eu falei para uma amiga minha canadense, tentei traduzir algumas coisas no francês para ela e ela ficou encantada. E eu falei, eu vou te mandar a bibliografia. Inclusive, eu posso fazer até uma coisa. Na página onde vai ficar registrada essa palestra do Facebook, eu posso botar um link do Google Drive,
com todos os livros que eu tenho de registros acásticos. Um link do formidável. Google Drive. Eu vou agradecer muito Eu mesmo. vou Eu já estava zipar pensando. eles, eu zipo eles e coloco um link para quem quiser, quem tiver interessado aqui, porque com certeza alguns podem estar interessados Claro, também. Aí. exatamente. Eu ia pedir para você mandar no meu zap, mas é claro que vai ser muito melhor se ficar na página para que mais pessoas possam ver. Também queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que eu me lembro que você falou na outra aula, na outra apresentação. Você comentou que mais ou menos 2.000 ou 3.000 anos antes de Cristo já se falava disso, já se encontram registros, né, desses planos, Sim, dessa memória. sim. Eu queria entender um pouquinho melhor isso, porque eu estou estudando muitos mitos gregos agora, estudando um pouco da história mais antiga, antes de Cristo, por causa de uma aula de arte, isso me entusiasmou e eu comecei a ler. Então, quem seriam esses que guardavam ou que já falavam disso, mais ou menos em que tempo? Olha, os trabalhos indianos clássicos todos, eles trazem isso porque o Akasha, né, o termo Akasha, ele vem da Índia, né? Sim. Então, eu posso lhe dizer o livro, eu não tenho de memória aqui agora, mas tem Rama Prasad é um indiano que é teosofista e que ele foi o primeiro que escreveu um livro chamado As Forças da Natureza, As Forças Sutis da Natureza. Foi o que primeiro no Ocidente trouxe essa informação e ele cita o livro de onde ele tira essas informações, um livro que é um Upanishad. Né? E eu posso lhe passar depois essa informação. Eu agradeço muito. Agora, o Plotino falava disso, o próprio Platão falava disso, porque quando ele fala que nós não aprendemos, nós recordamos as coisas. Sim. Então, quando ele fala isso, ele traz, de certa forma, esse conhecimento do passado. Uma coisa curiosa que eu esqueci de falar, e você, quando falou, eu me lembrei, nesse livro de Lidbita, ele fala que fez um teste com uma pessoa que era psicômetra, né? Que ele pegou um pedacinho da pedra do Stonehenge, né? Eu acho que eu falei isso na outra palestra. Né? Você falou na outra palestra, exato. E ele fez o teste para a pessoa ver, e a pessoa disse que estava vendo cerimoniais druidas das pessoas que vivenciavam experiências mágicas somente com o contato com a pedra. Veja quanto tempo fica registrado, fica guardado. Né? Mas isso eu lembrei assim como algo que o tempo não limita. A gente pode até pensar assim, mas a matéria ela não é algo que é tão sutil, fugaz, etc., que desaparece. Assim, a física quântica não diz que há uma fugacidade enorme na matéria, mas a aura astral ela guarda esses registros, essas memórias, né? E se a gente considera que existe esse átomo permanente na aura astral, então sempre a memória nunca vai se perder, mesmo de uma pedra. Né? Então, isso está presente no passado, desde os escritos, Hermes Trismegisto fala também dessas informações, porque os gregos tiveram muito acesso às informações egípcias, e a Índia circulou também por todos essas culturas. Né? É um conhecimento muito interessante penetrar nos gregos para ir mais atrás ainda, né? É bem fantástico. Eu queria falar uma coisa rapidinho para comprovar isso que você está dizendo. Hoje de manhã eu dei uma aula muito simples, uma conversa com crianças de 8 anos, de uma série lá do colégio do Maple Beer. A professora queria que eu falasse sobre museus. Um dos meninos, que tem 8 anos, me perguntou assim, professor, o que a gente pode ver nos museus? Aí eu expliquei um pouco do que é coleção, do que é assim, eu fiz, então se eu chegar lá e puser minha mão naquele objeto, a história do passado vai vir todinha na minha cabeça. Olha, foi exatamente isso que a gente está falando aqui de outra maneira, né? Mas eu achei fantástico associar que esse menino tão pequeno está pensando uma coisa formidável dessa. Ele captou essa tecnologia dos registros acásticos. Com certeza. Foi muito bom. Muito obrigada, foi ótimo. Nada. Mas eu vou te fazer uma opção de pergunta no seu zap, pode ter certeza. Tudo bem. Obrigada. Tranquilo. Tem pergunta aqui de Daniel Veloso e tem algumas no chat que estão chegando aí para você. Certo. Olá. Daniel? Sou eu, Daniel. Tá aberto? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Vamos, Pode falar, Daniel. Pronto, rapidinho.
enquanto o senhor estava falando, agradeço, né? Enquanto o senhor estava falando, eu estava me lembrando do filme Doutor Estranho, né, da Sim, Marvel, e que ele, sim. justamente, a mestra, né, do filme, ele mostrava toda essa questão do conhecimento, dos planos, do universo em espelho. Eu achei interessante a analogia. Outro filme também é aquele Amor Além da Vida, em que numa passagem do filme, um dos orientadores do personagem, ele ia em uma biblioteca e retirava vários livros, e aí ia consultando, né, tudo que estava ligado à vida daquela pessoa. Mas também que eu queria falar, enquanto eu estava falando, eu estava fazendo uma analogia com a cultura africana, né, afro-brasileira, porque o conhecimento na filosofia iorubá e banto, ele pertence, ele é direcionado, gerenciado por um orixá que chama Xangô. E Xangô é dito pai do fogo, detentor do fogo. No caso, que seria o fogo do conhecimento e o fogo material, como a gente conhece, né? Que fez com que a humanidade evoluísse. E a responsabilidade da transmissão desse conhecimento, ele caberia a Exu, porque Exu, ele perpassa por todos os departamentos e caminhos que a humanidade e o universo, né, existem no universo. Por isso que a gente faz analogia com as ruas, as esquinas, encruzilhadas e etc. E o orixá que faz com que seja esses caminhos de conhecimento que eu entendi como se fosse o próprio Akasha ou energia, que a gente chama de axé, é os orixás Oxumaré e Euá, em que na nossa visão é uma cobra, é um dragão, são dois dragões, o dragão fêmea e o dragão macho. Um faz com que o conhecimento ascenda e outro faz com que o conhecimento ele descenda. E seria também essa questão dos registros. E a gente também tem o entendimento de que quem faz com que a gente acesse esses registros acásticos, ou os registros do axé, que a gente chama de furu ou furu, que a gente chama que furu significa vento, né? Que justamente quando você falou que quando Narciso olhou para a água, ela é fluida, né? Então seria um conhecimento que é fluido, mas você vê com uma tela. Então a gente vê como chama o furu. Então os orixás, Oxalá, Muito interessante. Oxalá, Erê e os ancestrais que a gente chama de Egungun. Então, os erês, os egunguns é como se fossem os olhos da natureza. Eles veem tudo, registram tudo, a gente chama de os fofoqueiros, né? Eles veem tudo e levam tudo para Deus e para Oxalá. Oxalá seria o administrador desse Ofuru. A gente chama ele de Baba Furu, que seria o pai do movimento, do conhecimento que é trazido pelo vento, digamos assim. Seria o vento, digamos assim, acástico relacionado não só com o planeta Terra, mas com todo o universo. Aí eu só estava falando, estava fazendo essa analogia. E também com a mitologia nórdica, quando ele fala em Urd, Verdande, Skuld. O Urd quer dizer aquilo que foi, Verdande é aquilo que é, e Skuld, né, o futuro, quer dizer aquilo que há de ser. Que é baseado na árvore, e eles chamam de Yggdrasil, né, a árvore dos nove mundos. Que por coincidência ou não, né, na filosofia iorubá é a chamada árvore de Oyá, de Ansan, que é a senhora dos nove mundos, que seriam os nove planos de existência dos seus nove graus de conhecimento ascendente e descendente. Aí eu vi toda essa questão dessa coincidência como coincidência não existe, né? Mas coincidência das filosofias, das teorias, mas que ficou no continente africano e a gente deu sorte de vir para a Bahia e para o Brasil. A gente já beber um pouquinho mais. E um ancestral, né, que a gente chama de caboclo boiadeiro, que não revela a identidade dele, só fala de boiadeiro para aquele que gere consciência. Ele diz que o ser humano ele não tem a capacidade de deter todo o conhecimento, de acessar o conhecimento. Ele fala no paralelo agora com o registro acástico, porque se ele acessasse de uma vez, ele ficaria louco, né? Ele não conseguiria absorver toda essa energia. Então é feito preparos, que seriam as iniciações, em que no candomblé, na Umbanda, são várias, né? Faz da primeira até, no mínimo, a sétima iniciação, a gente chama de 7 anos de candomblé, depois 14, 21, e vai em sequência sempre de 7. Então ele fala assim, a gente não tem a capacidade, é como se fosse uma lâmpada querendo absorver a luz do sol, não tem condições. Então é necessária várias resistências para ir purificando o que a gente chama de ori. E ori é a nossa cabeça, né? Nossa mente, e vai nos seus vários planos, nos seus vários átomos, né? Como o senhor falou, né? Nos vários planos, físico, etérico, mental, emocional, né? Que é com o nosso ori, a nossa antena. Né? Por isso que o nome é orixá, né? Aquele que cuida do ori, aquele que
e traz a harmonia da nossa cabeça com todo o universo, não só com a Terra. A gente pensa que a gente só vive na Terra, a gente está flutuando na nave Terra por todo o universo. Então, eu achei interessante essa analogia de todos esses orixás. Ô, Daniel, eu agradeço sua contribuição assim enriquecedora, né, para complementar muita coisa e não só complementar, na verdade mostrar que cada cultura a gente vai encontrar essas informações, né? Isso que você falou aí muito interessante, né? Eu estou preparando até uma palestra também sobre a cura da sombra e tem tudo a ver com isso também, porque aquilo que a gente esquece e que é colocado na sombra para a gente, né, uma coisa bem junguiana, tem uma razão de ser. Tem um livro de um pós-junguiano que a alma precisa de tempo. Então, a alma não pode receber tudo de uma vez e trabalhar tudo de uma vez, e aí a gente coloca na sombra e vai aos pouquinhos tirando, e sempre vai ter uma sombra. E, curiosamente, quando a gente, usando aquele simbolismo do taoísmo, né, do yin e yang, né? Toda vez que a gente traz da sombra alguma coisa para a luz, a gente coloca de novo na sombra. Quando a gente deixa de se sentir culpado, a gente perde aquela tristeza da culpa e joga a culpa de novo onde ela deve, né? Então há um ciclo interessante aí. Então, e você falou isso e me lembrou que assim tem várias culturas realmente que falam, né? Eu tenho aqui, até vou compartilhar aqui a minha tela, para mostrar a vocês com mais... deixa eu ver. Não sei se não estou conseguindo compartilhar, não. Tudo bem. Mas aqui dá para ver, né, que esse é um livro sobre os anais da caixa, né? E ele também ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que existe uma senha para você obter o contato com a caixa, e essa senha, curiosamente, ele diz que é a compaixão e a paz. Aí eu fui lembrando de minhas leituras de budismo e de meditação budista, e aí eu lembrei que existe uma meditação chamada shamatha, que é de tranquilizar a mente, preparar a mente para que ela possa ter... É mais ou menos aquilo, fazer o lago ficar mais tranquilo, para que a gente tenha uma visão melhor. E uma outra meditação budista também chamada metta, que é a meditação da compaixão, para que a gente não fique... a gente tenha compaixão pelas pessoas e, ao mesmo tempo, não deixe digamos assim, a tristeza pelo mal dos outros atormentar no momento da meditação, porque a gente tem um momento de ajudar e um momento de a gente se tranquilizar para que possa aprofundar. Então, essas duas preparações ajudam a atingir o Vipassana, que é um nível de meditação que é aquela que lhe permite uma visão, um vislumbre. Vislumbre de quê? Depender de qual seja o nível de sutileza da nossa mente, do nosso estado mental, do nosso estado de consciência, esse vislumbre poderá ser num nível tão profundo que a gente consiga alcançar a caixa. Então, você veja que a própria cultura budista, que falava dos senhores do karma com o nome dos lípicas, né? A gente tem lá a presença daqueles seres que na cultura católica, cristã, seriam os tronos, a ordem de anjos tronos, né? Os metatronos ou metatrons estariam supervisionando essa tarefa deles, mas eles estariam à frente desses registros das memórias, das informações. Agora, o importante dizer assim, eles utilizam o Akasha ou não são o Akasha, são seres também que utilizam o Akasha, que é algo ainda mais sutil, mais profundo, mais transcendente do que tudo isso. Então você veja como é uma coisa que está presente em todas as culturas, com linguagens diferentes, com formas de expressar diferentes. Né? Marcos, tem outra pergunta aqui, viu? Sim, diga aí. Tosa, ele diz assim, o repositório evolutivo intergeracional não estaria também contido no DNA? Na verdade, o DNA, ele não dá conta de tudo. A verdade é essa. Já se sabe hoje que a gente tem uma quantidade de DNA muito menor do que se esperava. Os cientistas calcularam uma quantidade muito elevada, muito superior, e quando fizeram a pesquisa através do Projeto Genoma, descobriram que era muito menos. Mas é óbvio que
os traços genéticos, isso aí é constatável, né, pelo nascimento das pessoas, que eles são selecionados, né? Assim como aqueles que são perceptíveis na fisionomia da semelhança de filhos com pais, né? A gente também tem traços psicológicos, né? Tem a psicogenética aí para dizer, mas a questão é que quais que a gente vai recolher, quais a gente vai tirar do pai, da mãe, quais são os traços que aparecem. Isso é entregue dentro da biologia à probabilidade. Só que a gente sabe que probabilidade seria o acaso. E se a gente admitisse o acaso, a gente estaria admitindo até que as coisas andam sem nenhum controle, sem nenhum tipo de, digamos assim, digamos assim, criador ou designer, né, do nosso organismo, do nosso universo. Então, se a gente sabe que existe um ser que controla isso, existem mecanismos que promovem esse tipo de situação. Então, por isso que eu mostrei ali, né, os átomos permanentes participando com campos morfogenéticos que vão ajudar a definir as características daquele ser. E vão definir muito em função da nossa necessidade kármica, né, das nossas necessidades evolutivas, né? A gente sabe que na cultura budista e na indiana também existem alguns mecanismos que até fazem com que algumas coisas negativas vão diminuindo de uma encarnação para outra, né? Permitindo que a gente vá processando o próprio crescimento. Existe esse mecanismo, né? Digamos assim, fazendo desaparecer ou diminuir a energia daquelas falhas da nossa característica, né? E fazendo as virtudes substituírem, né? Se transformando. Então, isso vai acontecendo a nível energético e vai acontecendo a partir dessa seletividade que os próprios átomos permanentes vão fazendo, né? E aqui tem Ricardo Carvalho diz: Marcos Queiroz é fantástico. Excelente palestra, um abraço do amigo Ricardo. Ah, meu amigo aí, Ricardo. Tem Lucileide aqui também, do nosso grupo de juventude, são colegas do grupo da GENA, da Juventude Espírita Nina Aroeira, de lá da Mansão do Caminho. Então, pronto. Colegas, né? Amigão aí, Ricardo. Gente, mais alguma pergunta? 21 horas já e 13 minutos. Queria saber se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar essa noite brilhante do nosso amigo Marcos. Eu não acessei o chat, não sei se tem. No chat tem... Não, eu só vi essa ditosa e as outras pessoas se manifestaram no próprio microfone. Tem aqui no Facebook, tem um elogio para o Marcos. Muito bom. Aliás, só tem elogios. Aí a Mônica Nassif, a Mônica Nassif diz: muito bom, estudo os registros sobre os corpos energéticos. Excelente. Deixa aqui o Obrigado. registro dela, tá? Nós que agradecemos. Mais alguém? Tosa agradeceu, viu? Ah, tá. Tem uma pergunta. Obrigado. Obrigado, Heloísa. A Heloísa está se despedindo, Marcos. Ela Tá certo, Heloísa. Ok. A gente se fala mais vezes por aí, tá bom? Tá abraço certo, Heloísa. Um abraço. Gostei muito de aprender com você. Vou gostar de saber mais. Prazer. Obrigado. Tchau. Tem mais Tchau. Uma noite ótima. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu posso já desconectar do Facebook, Cássia? Pode, Rai. Então, vou desconectar do Facebook para a gente encerrar nosso encontro da noite.